Fala galera, no vídeo de hoje nós vamos estudar os quadriláteros. Não adianta você vir aqui e falar, ó, assisti um vídeo de 5 minutos, aprendi tudo de quadrilátero. Tu não aprendeu tudo, tu foi enganado, né? Então fica atento porque o vídeo de quadrilátero é um pouquinho maior do que o normal. Esses vídeos de geometria plana, eles são um pouquinho longos, né? Mas a gente vai tratar aqui do assunto completo, beleza? Vamos falar logo da matéria, né? Abrindo aqui, ó. Bom, gente, o que são quadriláteros? Quadriláteros são polígonos de 4 lados, né? Daí todo mundo converge para essa definição, tudo bem? E aí temos o quadrilátero convexo, o quadrilátero côncavo, tá aqui. A gente estuda o quadrilátero convexo, né? Geralmente, tá? E aí a gente tem a classificação dos quadriláteros. A gente fala dos paralelogramos, dos trapézios, trapezoides, né? Então aqui, ó, o que são paralelogramos? São quadriláteros convexos que possuem os lados opostos paralelos e congruentes. Tá? Essa definição aqui a gente não vai usar tanto, a gente vai mais falar ali sobre as figuras e as suas propriedades, beleza? Então aqui um paralelogramo, a gente de fato aqui logo na prática, você tem um lado AB, né, paralelo ao lado DC, o lado AD paralelo ao BC, tudo bem? E aí a gente fala que os lados opostos são paralelos e congruentes. Então, por exemplo, se aqui eu falar que esse cara vale um tracinho, lá embaixo também vale um tracinho. Assim como aquele ali, ó, que eu vou chamar de 2 tracinhos de roxo, do outro lado 2 tracinhos. O paralelogramo ele tem algumas características, algumas propriedades, né, que são bem interessantes. Vamos a elas, ó. Primeira, os ângulos que se olham são iguais, os opostos são congruentes, que a gente fala. Ó. Então esse ângulo A aqui é igualzinho a esse ângulo C aqui de baixo, ó. Beleza? Assim como o ângulo, deixa eu ver aqui uma caneta amarela, o ângulo B lá de cima, ele vale a mesma coisa que o ângulo D. Ele é congruente, tem a mesma medida, beleza? Dito isso, uma outra situação que é interessante, os ângulos consecutivos são suplementares, ou seja, se tu somar um ângulo vermelho com um amarelo, tem que dar 180 graus. A soma de todos os ângulos de um quadrilátero dá 360. E se você somar dois consecutivos, o que é consecutivo? Gente, se não é oposto, ele é consecutivo. Então, por exemplo, aqui, ó, o ângulo A. Depois do ângulo A, se eu jogar para a direita aqui, ele vai para o ângulo B, né? Eles são consecutivos. Ou se eu do A fosse para o D aqui embaixo, ó, eles são consecutivos. Então, todo ângulo consecutivo no paralelogramo, eles são suplementares, ou seja, a soma dá 180 graus. As diagonais cortam-se em seus respectivos pontos médios. Tá? Então, a diagonal ela corta aqui em um ponto médio dos segmentos. Beleza, gente? Então, se aqui for 3 tracinhos, aqui também vai ser. E aí, por aí vai. Bom, vamos de fato ali. Não tem jeito na matemática, na geometria, em qualquer área da matemática, a gente precisa ter exemplos, né? Então, vamos lá. Antes dos exemplos, vamos falar mais um pouquinho ainda sobre algumas outras figuras, beleza? Ó, paralelogramo, ele é dividido no seguinte, ele é dividido tanto um retângulo, losango e quadrado. Então, gente, retângulo, losango e quadrado são considerados paralelogramos especiais, cada um com a sua característica especial, vamos dizer assim, beleza? Mas todos eles têm o quê? Lados opostos paralelos, tá? Os lados opostos são iguais, tranquilo? Os ângulos que se olham são iguais, porque eles são paralelogramos. Então, essas características de um paralelogramo, ela também serve para retângulo, losango e quadrado, porque eles são o quê? Paralelogramos, beleza? Bom, retângulo, todo mundo sabe essa figura aqui, ó, todos os ângulos são retos, as diagonais são congruentes. Então, por exemplo, aqui, ó, AC e BD vale a mesma coisa, as diagonais são idênticas, tranquilo? E as mesmas propriedades seguem valendo. Então, por exemplo, as diagonais aqui, elas se interceptam, né, no ponto médio. Esse pedaço é igual a esse pedaço aqui é igual a esse pedaço ali, tranquilo? Bom, losango, muita gente esquece, mas o losango tem os 4 lados iguais, os lados são todos iguais. As diagonais no losango são perpendiculares, ou seja, formam 90 graus, tranquilo? Ah, professor, e aqui, aonde se encontra, né, no ponto de encontro de interseção, também divide no ponto médio? Também divide, gente, por quê? O losango ele é um paralelogramo, e no paralelogramo as diagonais se encontram no ponto médio, tá, da interseção ali, tranquilo? As diagonais são perpendiculares, formam 90 graus, 90 graus. As diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. Essa é uma característica diferente do losango.
em relação aos outros ali, né, a outras figuras, tá? Aqui no retângulo e no quadrado também a gente vai ter algumas relações que são idênticas. Por exemplo, no retângulo, o ângulo de 90 graus no vértice, o ângulo de 90 graus no vértice também. Então, toma cuidado, que às vezes ele está descrevendo uma figura, né, de repente uma questão de verdadeiro ou falso, e aquilo pode te induzir ao erro, tranquilo? Então, o quadrado tem os 4 lados iguais, o losango também tem, o retângulo não tem os 4 lados iguais, só os paralelos que são iguais, tranquilo? Em relação aos ângulos, os ângulos do retângulo, do losango, são todos retos de 90 graus? Não são, tá? As diagonais são perpendiculares, mas o ângulo A, B, C, D já não são, tá? Já no retângulo não, os ângulos dos vértices A, B, C e D são retos, tranquilo? Então no retângulo e no quadrado os ângulos são de 90, no losango não. O losango, as diagonais são bissetrizes, gente, ó. Então, ó, essa diagonal ela corta um ângulo no meio, essa diagonal corta esse ângulo aqui no meio, tranquilo? Ó, diagonal corta um ângulo no meio, diagonal corta o ângulo no meio. Então, isso a gente vai vendo aí dependendo de cada questão. O quadrado ele é o tipo de paralelogramo que tem mais características. Vocês reparam, ó, as propriedades do retângulo, duas, né, específicas. Do losango, 3. No quadrado já tem várias, né? Todos os lados são iguais, tá? Os 4 lados são iguais. Todos os ângulos são retos. As diagonais são perpendiculares, formam 90 graus. 90 graus. As diagonais são congruentes, tá? Então, por exemplo, aqui, a diagonal AC e a diagonal BD são idênticas. Tranquilo? Tem a mesma medida, na verdade. Bom, diagonais congruentes, as diagonais são bissetrizes, sim, tá? Então aqui a gente também tem essa configuração. No quadrado, assim como no losango, no quadrado e no losango, as diagonais são bissetrizes. Então aqui a gente tem aquela configuração. Se o ângulo é de 90, a gente tem 45 e 45 ali. Dito essa teoria, já vamos falar sobre a teoria dos trapézios daqui a pouco, beleza? Vamos fazer algumas questões até aqui, ó, de quadriláteros de forma geral e também dos paralelogramos. Aí depois a gente volta e fala um pouquinho dos trapézios, beleza? Não sai daqui não, hein? Qualquer coisa acelera o vídeo aí, estiver falando muito devagar, porque tem gente que prefere nesse ritmo mais cadenciado, né, para poder estar entendendo melhor. Bom, gente, primeira coisa que você tem que saber sobre o quadrilátero, a soma dos ângulos. Esse quadrilátero é um quadrilátero qualquer, né? Ele não tem lados paralelos, ele não afirma nada disso. O que a gente pode afirmar para todos os quadriláteros? Que a soma dos ângulos tem que dar 360 graus. Então, por exemplo, aqui 110 mais 80 mais 50 mais x, tudo isso tem que dar 360 graus. Tá? No triângulo era 180, tranquilo? Então depois eu boto graus. Ó. 110 mais 80 dá 190, mais 50 dá 240. Então vai ficar 240 mais x é igual a 360. Então x é igual a 360 menos 240, conhecido mundialmente como 120 graus. Tranquilo? Ó. Bom, esse outro aqui, ó, mais uma vez, um quadrilátero, um polígono de 4 lados. A gente sabe bem que no polígono de 4 lados a soma dos 4 ângulos, né, dá 360 graus. Então eu vou pegar x mais 30, mais x mais 20, mais x mais 10, mais x, tudo isso tem que dar 360 graus. E aí vamos lá, x mais x mais x mais x são 4x. Gente, agora somando os ângulos ali, ó, somando 30 ou 20, ó, 30 mais 20 dá 50, mais 10 dá 60. Então vai ficar 4x mais 60 é igual a 360. Ou seja, 4x é igual a 360 menos 60. 4x é igual a 300. Passa esse 4 dividido. X é igual a 300 dividido por 4. Se você pegar 300 dividido por 4, você vai chegar nos 75 graus. Então tá lá. Bom, próxima situação. Que eu já falei sobre o trapézio, né? E lá eu tinha pulado o trapézio. Então vamos falar rapidinho, que aqui as próximas questões são de trapézio. Não mudei de ideia, estou bipolar. Vamos falar essa aqui de paralelogramo. Gente, lembra o que a gente falou do paralelogramo qualquer? Paralelogramo qualquer, o que a gente pode concluir? Que o AB, né, o lado, é igual ao lado DC. Os lados paralelos são iguais. Então eu também posso falar que o AD o que é paralelo com o BC, né, eles são iguais. Agora, tem uma característica do paralelogramo que é bem específica, que você não pode esquecer
a nível de concurso, que é o seguinte: os ângulos que se olham, os opostos, eles são iguais aqui, ó. Um está olhando para o outro, então esse ângulo, um é igual ao outro. Então eu vou falar que 2x mais... Opa! Os ângulos opostos eles são iguais. Então 2x tem que ser igual a x mais 70 graus. Acabou. Acabou. Sabe por que acabou? Joga o x para o outro lado. Vai ficar 2x menos x é igual a 70. Então x é igual a 70 graus. Você já achou o x, né? E aí nessa questão, na verdade, ele queria o ângulo B. E aí olha que interessante. Eu falei que são duas situações que você tem que lembrar num paralelogramo. Que é o quê? Os ângulos opostos são iguais. Adivinha, num concurso o cara vai botar na letra A grandão aqui, óbvio, 70 graus, que muita gente vai marcar e achar que é a resposta, mas não é essa a resposta, não é isso, tá? Ele quer saber o ângulo B. Ora, mas olha só, o ângulo B, gente, ele é consecutivo desse ângulo verde, concorda comigo? Ó, ele não é, se ele não é oposto no paralelogramo, ele é consecutivo. Então esse ângulo B, que eu vou chamar de Bzinho, tá? Se eu somar, gente, o 2x mais o Bzinho, lembra, no paralelogramo os que se olham são iguais. E os consecutivos, o que vem um depois do outro, soma 180 graus. 2x mais b é igual a 180. Como a gente já sabe que o x é 70, vai ficar 2 vezes 70 mais b é igual a 180. Então 2 vezes 70 é 140, mais b é igual a 180, ou seja, b é igual a 180 menos 140. Ou seja, b vale 40 graus. E aí era a resposta. Você vai procurar na alternativa lá do concurso 40 graus, beleza? Bom, gente, aqui vamos falar um pouquinho sobre... Depois eu volto no trapézio, né? ABCD é um quadrado. ABP é um triângulo equilátero. É muito importante que você faça marcações, tá, gente? Então, olha só. Questões assim, muito importante que tu faça marcação. Quadrado, o que acontece com o quadrado? A gente sabe que eles têm os 4 lados iguais. Os ângulos formam 90 graus. Então, todos os ângulos de um quadrado, 90 graus. Um ângulo completo, tá? Tudo é 90 graus. Só que aí ele fala uma outra informação, que é o seguinte, ó. O triângulo ali de dentro, ABP, é equilátero. O que é o triângulo equilátero? Ele tem o mesmo, então se aqui é 2 traços, ó. Aqui é 2 traços também, aqui é 2 traços também. Então os lados são todos congruentes. E tem uma situação, né? No triângulo equilátero, os ângulos formam 60 graus. Então lá, 60 graus, 60 graus, 60 graus, triângulo equilátero. Aí acabou o problema. Por que acabou o problema, professor? Olha só, gente. Olha que coisa linda, tá? Esse ângulozinho aqui, ó, para completar 90 graus, que é o ângulo aqui, ó, do quadrado é 90 graus, né? Então daqui até aqui falta quanto para 90? Se eu já tenho 60, vai pensando mentalmente junto comigo, ó, falta 30 graus. Então esse pedacinho daqui é 30 graus. E aí tem um grande pulo do gato nessa questão. Gente, olha para esse triângulo aqui, ó. Eu vou marcar de vermelho com vocês. Esse triângulo, ele tem dois lados iguais. Tá vendo os dois lados iguais? Aqui, ó. Esse lado eu tinha marcado igual a esse lado aqui. E dois ângulos iguais, perdão, deu spoiler. Dois lados iguais, dois ângulos iguais. E isósceles, né? Então, um triângulo que tem dois lados iguais, consequentemente, ele tem dois ângulos iguais. Então, quais são os ângulos iguais dele? Aquele lá de cima, x, e esse aqui, x também. E aí, olha que questãozinha bonitinha para cair no teu concurso. Tu vai ter que descobrir o quê? Na tua prova, né, de colégio, não sei para que tu tá estudando. Ó, soma os ângulos daquele triângulo pequenininho. Você tem o 30, o x de vermelho, o outro x de vermelho. E se eu estou somando os ângulos de um triângulo, se tu não está entendendo isso aqui, é a soma dos ângulos do triângulo, assiste aulas de triângulos, pelo amor de Deus. Então vai ficar assim, ó, 2x é igual, x mais x, né? 2x mais 30 é igual a 180. Jogo 30 para o outro lado, 2x é igual a 180 menos 30. Logo, 2x é igual a 150. E x é 150 sobre 2, conhecido como 75 graus. Vamos fazer a mesma palhaçada na outra figura? Olha só. Temos um quadrado e temos um triângulo equilátero. Agora o triângulo equilátero lá fora. Mas vamos fazer as marcações. Olha, tem tempo pra caramba de vídeo aqui. Espero que tu esteja até aqui, como eu falei no início. Quadrilátero não é aquele assunto que tu aprende em 5 minutos, vou te dar um bizu, não sei o que. Meu irmão, eu estaria te enganando, tá?
Quadriláteros demora um pouquinho. Aí vai ter mais vídeo aqui com mais exercícios para tu aprender também, tá? Olha só. Então eu tenho um quadrado aqui e eu tenho um triângulo equilátero. Então se um lado do triângulo equilátero eu já marquei 2 traços, outros lados também são 2 traços. Mas no triângulo equilátero eu já sei que um ângulo é de 60 graus, o outro ângulo é de 60 graus também, tá? Então olha só, gente, 60 graus e esse aqui todo é de 60 graus também. Mas veja bem, ó. Olha para... Aí eu sei, outra coisa que eu sei, esse ângulo aqui é 90, né? Esse aqui, ó, olha lá, um ângulo reto, um ângulo de um quadrado. Agora olha para o triângulo que eu vou destacar de vermelho, esse triângulo aqui, gente, ó, olha lá, ó. E, ó, esse triângulo aí, olha de novo aqui, olha que coisa linda, gente, geometria é lindo demais, ó. Linda demais, né? Olha lá, dois ângulos iguais, perdão, dois lados iguais, mais uma vez, dois ângulos iguais. Olha o triângulo isósceles escondidão lá em cima, ó. Então, se ali é x, aqui também vai ser x, ó, porque tinha os dois lados iguais. E aí vamos somar os ângulos? Gente, ó, um ângulo aqui, esse ângulo todo aqui, né, do triângulo, que é daqui até aqui, é 90 mais esses 60 graus aqui, ó. 90 mais 60 é 150 graus. Aí tem esse ângulo pequenininho aqui que é x, ok? Tem aquele ângulo pequenininho que também é x, e tudo isso tem que dar 180 graus. Então vai ficar 2x, jogo 150 para o outro lado, 180 menos 150. 2x é igual a 30, tá bom? Então x é igual a 30 sobre 2, conhecido como 15. Tá, vamos falar dos trapézios aqui. Bom, em relação aos trapézios, nós temos os trapézios, o trapézio qualquer, né? Que é aquele trapézio. Deixa eu só dar uma olhada aqui na situação da gravação. Vambora. Ó, a cara tá tampando ali o mediano de Euler, né? Mas eu vou dar um jeitinho. Trapézio, de forma geral, gente, a gente vai ter a seguinte definição, tá? Os lados paralelos são chamados de base. A base menor, aquela base lá em cima, e a base maior aqui de baixo, tá vendo? Os outros lados são chamados de não paralelos. Em algumas situações fala de lados oblíquos, tá? Os ângulos adjacentes da base são diferentes. Os ângulos adjacentes de bases diferentes são suplementares. Depois a gente vai falar sobre isso ali na questão. Trapézio isósceles, ó, que é um trapézio muito comum para quem está fazendo concurso público, concurso militar, bom, vestibular. Então olha só, trapézio isósceles a gente tem os dois ângulos da base lá de baixo são iguais e os dois de cima são iguais entre si, né? Porque esse ângulo é igual àquele ali, tá? Os dois de baixo são iguais. Aí os lados não paralelos são congruentes, então esse lado aqui é igual ao outro, ó. Esse lado aqui, ó. Então, quando a gente tem um trapézio isósceles, os lados que não são paralelos, eles são iguais. Igual no triângulo isósceles, os dois da ponta, assim, né, são iguais. Então, no trapézio isósceles também. Trapézio retângulo é quando a gente tem dois ângulos de 90 graus ali no trapézio, né? É tipo aquela figura ali, lá de cima. Trapézio escaleno é quando o trapézio tem todos os lados diferentes. Gente, agora só, base média é legal, dependendo do concurso, da prova que tu vai fazer. Caiu o trapézio, é uma grande chance de cair base média, tá? É a soma das bases, é a média das bases, né, gente? A base maior mais a base menor sobre 2. Mediana de Euler, que a minha cara deve estar cortando aqui que eu não consigo ver agora. Quem que é mediana de Euler? É esse trecho aqui, ó. É um trecho da base média, tá? É como se a gente pegasse assim, ó. Como não, tá? É exatamente isso. Quando você pega um trapézio e passa as diagonais, esse segmento que fica na base média é chamado de mediana de Euler. E aí a gente calcula esse valor. Mediana de Euler é a diferença das bases sobre 2. Bzão menos Bzinho sobre 2. Então, base média é a soma sobre 2 e a mediana de Euler é a diferença sobre 2. A gente já vai ver como a gente vai usar isso. Então, vamos lá. Vamos fazer umas questões aqui rapidinho. Ó, te dei dois trapézios aqui, ainda falando sobre ângulos. Vamos ver aqui. No primeiro trapézio, se a ABCD é trapézio de bases A, B e CD, determina. Então, é um trapézio qualquer. A gente falou que é trapézio isósceles, beleza? Então eu não posso forçar nada. O que a gente tem em relação a trapézio, gente? A gente pode pensar na soma dos ângulos. A gente pode pensar, ó, uma situação que eu não falei ainda com vocês, mas os ângulos que são consecutivos ali, eles vão somar 180, esse de baixo com o de cima. Esse ângulo aqui, gente, ó, esse X, tá, ali de baixo,
e aquele x mais 20 lá em cima, eles são consecutivos, beleza? E aí no trapézio, o que acontece? A soma deles tem que dar 180 graus. A explicação é bem tranquila, a demonstração disso. Quem viu a aula de paralelismo, né, de ângulos de paralelismo, tá ligado no Z, ó. Os ângulos do Z e do Zico são iguais, ó. Então se aqui é x, aqui embaixo, lá em cima é x também, ó. E aí a soma daqueles dois ângulos ali, ó, dá 180, né? Então são ângulos suplementares. Então se eu somar x lá em cima, que é o azulzinho aqui. Então na prática tu precisa fazer isso sempre? Não. Olhou um ângulo, um trapézio em cima e embaixo, né, consecutivo, a soma deles vai dar 180 graus, tá? Então x mais 20 mais x, isso aqui tem que dar 180 graus. X mais x é 2x, o 20 vai para o outro lado, 180 menos 20. Então vai ficar 2x é igual a 160, x é igual a 160 sobre 2, x é igual a 80 graus. Da mesma situação acontece ali para o y, tá, gente? Aqui, ó, esse ângulo ali e aquele outro lá de baixo, eles não são iguais, mas a soma deles, y mais y menos 30, tem que dar 180 graus. Y mais y é 2y, menos 30 vai para o outro lado somando, mais 30. Vai ficar 2y é igual a 210, y é igual a 210 dividido por 2, que é o 105. Bom, espero que você ainda esteja aqui. Mais uma situação ali naquela outra questão já vai gerar um sistema, né? A mesma historinha. Olha os ângulos que estão, eles não são iguais, eles somam 180. Então, se eu somar esse com esse aqui de baixo, que eles não são iguais, mas a soma deles é y mais x menos 15 tem que dar 180. Se jogar o menos 15 para o outro lado, vai somar. Então, fica assim, y mais x, 180 menos 15 foi para o outro lado somando. Ó, 180 mais 15, 195. Guarda isso aí. Vamos ver a outra relação aqui, ó, desse lado de cá. Ó. Então, a gente tem esse ângulo, ok? Mais esse ângulo aqui tem que dar 180 graus. Então, x somado com x menos y tem que dar 180 graus. Então, 2x menos y, eles não são iguais, são 180, mais uma vez falando, tem que dar 180. Faz um sisteminha agora e aí acha o x e o y nessa questão. Então, vamos lá. Sisteminha de equações. Y mais x é 195 e 2x, ou melhor, menos y, né? Botando na ordem, mais 2x é igual a 180. Soma as equações, já mata o y. X mais 2x dá 3x. Somou 5 com 0 dá 5. 8 com 9 dá 17. Sobe 1. Vai dar 375. Então x é igual a 375 sobre 3. E aí, se tu dividir esse valor, vai dar 125. Tudo bem? Aí tu mata o x, consequentemente consegue matar o y. É só ver quanto falta para somar 195, né? A gente sabe que y mais x é igual a 195. Então, se o x vale 125, o y é o que falta ali para somar com 195. 195 menos 125, que vai dar 70. Tá? Vamos embora. Gente, ó, vamos fazer essa aqui, ó. Se o trapézio ABCD é isósceles, que a gente não fez nenhuma de trapézio isósceles, determine o ângulo A. Gente, trapézio isósceles é quando os ângulos da base eles são iguais, ó. Lembra? É igual o triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais, então você já vai igualar ali, ó. Olha que questão legal, 2x menos 15 tem que ser igual a x mais 25. Joga x para um lado e número para o outro, 2x menos x é igual a 25 mais 15. X, então, olha lá, é igual a 40. Tranquilo? E aí, se ele quer saber o ângulo A lá de cima, e aí lembra que eu falei com vocês agora há pouco? Esse ângulo aqui de cima, ele somado com esse 2x menos 15, então se eu chamar esse ângulo de A, o A somado com 2x menos 15, que são consecutivos, ok? Tem que dar 180 graus, a gente falou agora há pouco isso. Como x é 40, vai ficar A mais 2 vezes 40 menos 15 é igual a 180. Bom, A mais 80, que é 2 vezes 40, menos 15 é igual a 180. Vamos jogar para o outro lado, vai ficar assim, ó. Azinho, então, que é um ângulo do vértice A lá, 180 menos 80, e esse menos 15 vai passar para o outro lado, mais 15. Então, A vai dar 180 menos 80 dá 100, mais 15
dá 115 graus. Então o ângulo A vale 115. Para a gente fechar a aula rapidinho, depois fica atento que o vídeo aqui já está bem grande. Eu vou postar um vídeo só com exercícios de quadriláteros. Então não fica atento para tu não perder esse vídeo, porque vai complementar até mesmo aqui a parte teórica de quadriláteros. Então vamos lá, vamos fazer essa aqui, ó, uma de base média. Eu não coloquei mediano de Euler, na outra aula a gente fala sobre isso, beleza? Então olha só, considerando segmentos como marcas iguais, são congruentes. Então se eu tenho dois pontos médios sendo ligados, eu tenho uma base média. E a base média é a média das bases, né? Então a gente sabe que a base média é a base maior mais a base menor sobre 2. Colocando ali, base média é 2x mais 2. Base maior é 4x menos 3. Base maior é essa de baixo, né, gente? A base menor é aquela de cima. X mais 3, isso tudo sobre 2. Menos 3 com mais 3 vai embora, graças a Deus. Esse 2 que está dividindo, passa para lá multiplicando. 2 vezes 2x é 4x. 2 vezes 2 é 4. Tranquilo? Isso aqui é igual a 4x, beleza? Mais x, que ficou do lado de cá. Bom, gente, então ficou assim, ó. 4. Joga esse aqui para o outro lado, ó. 4x mais x dá 5x. Tem esse 4x que estava aqui do lado esquerdo? Vai para o lado direito. Menos 4x. Então a gente chegou que 4 é igual a x. Então tá lá, gente. Fechou. A gente pegou aqui boas questões de quadriláteros para poder explicar um pouquinho da teoria. Tranquilo? Como eu avisei, é uma aula um pouquinho mais demorada do que outras, porque é bastante detalhezinho. E como que a gente vai ter firmeza nesses assuntos que tem detalhes, né? Coisas parecidas, só praticando bastante. E eu tô aqui para te ajudar nisso também. Fica atento que a gente vai fazer mais exercícios aqui no canal também. Valeu, gente. Tamo junto. Um abraço. Valeu.